Bem, muito boa tarde aos senhores peticionários que estão aqui conosco na Comissão de Educação e Ciência. Eu gostava de vos dar as boas-vindas a todos e acho que tenho aqui os nomes da comitiva que aqui está hoje. Eu não vou mencionar os títulos se me derem essa licença. Mário Nogueira, José Alberto Marques, Eleonora Betancourt, João Dias da Silva, Francisco Clemente Pinto, Alberto Miguens, Helena Passaporte, Filipe do Paulo, Maria João Gonçalves, Rui Salgado, Vânia Neves e António Torres. Sejam todos muito bem-vindos a esta comissão. Manuel Fonseca Monteiro, esqueci-me de mencionar, peço desculpa. São muitos. Sejam muito bem-vindos. Esta audição tem como assunto a solicitação da adoção de medidas com vista à negociação do modo e prazo para a recuperação de todo o tempo de serviço cumprido e fui informado que haverá 3 oradores iniciais, 3 pessoas que vão falar, cada uma com 3 minutos e 1/3, mais ou menos. Já agora, a forma como o tempo está distribuído é que tem 10 minutos no início e depois tem 10 minutos no fim. Estes 20 minutos podem ser organizados com alguma flexibilidade. Portanto, se quiserem usar só 9 minutos no início, têm 11 minutos no fim. Se quiserem usar 11 minutos no início, terão menos tempo no fim. Depois, os grupos parlamentares, cada um terá 3 minutos, não 5, 3. Só para relembrar, porque houve dúvidas no anterior, e depois os peticionários terão o último período de 10 minutos. E eu passava de imediato, o tempo conta ali naquele relógio digital que está na parede, e eu passava desde já a palavra ao professor Mário Nogueira para a sua intervenção. Muito bem, e antes de mais um agradecimento ao Sr. Presidente, também aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas por mais uma vez nos encontrarmos aqui e eu, para podermos usar o tempo devidamente, vou ler uma pequena intervenção que trago em nome da FENPROF e, portanto, as 3 intervenções são em nome de cada uma das frentes e que passo desde já a ler para não perder mais tempo. Dia 16, o Parlamento terá a possibilidade de fazer justiça aos professores, alterando o decreto do Governo que lhes rouba mais de 6 anos e meio de tempo de serviço que cumpriram. Serviço cumprido com mérito, visível nos resultados dos alunos que atingiram os níveis de sucesso mais elevados de sempre. Cumprido com grande profissionalismo num tempo em que as carreiras estiveram congeladas, o salário reduzido e foram agravados o horário de trabalho e os requisitos para a aposentação. O Governo agora, entre aspas, faz justiça e reconhece o mérito, eliminando mais de 70% daquele tempo, o que é agravado por se tratar de uma inaceitável discriminação de quem trabalha no continente relativamente aos seus colegas da Madeira e dos Açores. A desvalorização da carreira é fortíssima, tendo esta 10 escalões e sendo necessários 34 anos para atingir o 10º escalão, seria normal que aos 17 anos se estivesse no 5º, ou seja, a meio, mas ainda se está no 1º. Aos 40 anos de serviço e descontos, atinge-se uma carreira contributiva completa. Porém, com 20 anos de trabalho, os professores não passaram do 2º escalão. Para esta desvalorização, que se reflete no salário atual e terá fortíssimo impacto no valor da sua futura aposentação, contribuem ainda os constrangimentos impostos na progressão aos 5º e 7º escalões, que está sujeita, essa progressão, à existência de vaga a definir anualmente por decisão unilateral do Governo, tendo provocado este ano, por exemplo, um aumento de mais de 300% de professores retidos nos 4º e 6º escalões. Passaram de 522 em 2018 para 2.178 em 2019. Também aqui a discriminação é evidente, com os docentes dos Açores a não terem de se sujeitar a este mecanismo e os da Madeira, embora as vagas estejam previstas no Estatuto, a verem o Governo Regional abrir um número igual ao de candidatos para poder compensar das penalizações que os professores têm tido nos últimos anos. O ato cometido pelo Governo de eliminar mais de 6 anos e meio de tempo de serviço cumprido é condenável. Os professores não o esquecerão, por ser injusto e discriminatório, como nunca esqueceram a divisão da carreira imposta em 2007
mas também não esquecendo que derrotaram essa imposição com uma luta que não abrandou ao longo de 3 anos. Agora, olhos postos no Parlamento, como se confirma pelos mais de 60 mil professores que com esta petição se dirigem aos senhores deputados e também pelas dezenas de milhares que se manifestaram no passado dia 23 e pelos muitos professores que no próximo dia 16 estarão aqui convosco assistindo em direto aos trabalhos da apreciação parlamentar, provavelmente ali fora com a transmissão em direto, os professores pedem aos senhores deputados que não os desiludam. Obrigado. Obrigado. Eu passo agora a palavra ao secretário-geral da FNEC, que é o Dr. João Dias da Silva, para a sua intervenção. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a petição que aqui apresentamos e defendemos resulta da verificação de que, da parte do Governo, houve uma sistemática indisponibilidade para concretizar as medidas que garantissem a recuperação de todo o tempo de serviço prestado pelos docentes portugueses para efeitos da recomposição da sua carreira. Iniciamos esta legislatura com o compromisso do Governo de reverter as medidas que injustamente se tinham abatido particularmente sobre os trabalhadores da administração pública, já que se considerava, e bem, que era justo que se reconhecesse o colossal esforço que tinha sido pedido particularmente a estes trabalhadores e que se tinha traduzido, entre outras, na redução dos salários, no congelamento das carreiras, no crescimento da carga fiscal, no aumento do número de horas de trabalho. Esta era a legislatura que se anunciava para repor as situações que tinham sido perdidas. Para este efeito eram necessárias medidas que retomassem a contagem do tempo de serviço e que contassem o tempo de serviço prestado para efeitos de desenvolvimento da carreira, em reconhecimento pelo trabalho efetivamente cumprido ao longo do tempo de congelamento. E assim se fez, e bem, em relação às carreiras gerais da administração pública. Na sequência, era e é essencial que, em nome da justiça e da equidade, também aos trabalhadores das carreiras especiais, neste caso concreto aos docentes portugueses, se decidisse de idêntica forma. Ora, foi isto que não aconteceu e que justifica esta petição. O Governo teve a oportunidade de resolver na mesa das negociações a solução para o reconhecimento da totalidade do tempo de serviço congelado aos docentes portugueses. Podia tê-lo feito no final de 2017, no quadro, no desenvolvimento e em respeito pela declaração de compromissos assinada com as organizações sindicais de docentes. Podia tê-lo feito durante o ano de 2018 para dar execução ao que determinava a Resolução 1/2018 e a Lei do Orçamento de Estado para 2018. Podia tê-lo feito em 2019 para cumprir o que determina a Lei do Orçamento de Estado para 2019. Sucessivamente, o Governo desconsiderou o compromisso que assumiu e desconsiderou e incumpriu a lei. Agora, é em nome do respeito que é devido aos docentes portugueses que trazemos esta petição à Assembleia da República, com o apelo para que defina os princípios a que terá de obedecer a recuperação do tempo de serviço congelado, determinando em concreto que o tempo a recuperar e a ter em consideração para o desenvolvimento da carreira destes trabalhadores é de 9 anos, 4 meses e 2 dias, especificando que essa recuperação tem de ser faseada até 2025, de uma forma equilibrada, integrando a orientação de que uma parte desse tempo possa ser considerado a pedido do interessado para antecipar a aposentação sem penalizações. Tendo em conta que o Governo se recusou até agora a cumprir a lei, uma orientação deste tipo corresponderia a um avanço para que no seu seguimento se possam definir as normas que conduzam à sua operacionalização. É esta expectativa que trazemos à vossa consideração através da nossa petição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao Dr. Filipe de Paulo, que está aqui connosco para a terceira intervenção neste início. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, depois de terem usado da palavra os meus colegas da FEMPROF e da FNE, cabe-me a mim usar agora da palavra em nome da Frente Sindical de Docentes, que é constituída pela ASPL, aqui representada pela professora Maria João Gonçalves, para a Ordem, eu próprio, Filipe do Paulo, CEPLEU, professor Rui Salvado, SINAP, professor Francisco Pinto, SINDEP, professor António Tojo, CIP, professora Vânia Neves, CIPEB, professora Eleonora Betancourt e CEPLIU, professor Manuel Monteiro. Na verdade, foi todo este conjunto de organizações sindicais que, no âmbito da plataforma sindical de professores,
promoveram e recolheram o abaixo-assinado petição que agora aqui nos traz para, pessoalmente, melhor podermos sensibilizar os senhores deputados para esta questão. Devo dizer que não se trata de uma qualquer petição, mas sim do maior abaixo-assinado alguma vez realizado pela profissão docente. Num curto período de tempo, recolhemos por todo o país mais de 60 mil assinaturas, e exclusivamente de professores e educadores. Isto só foi possível porque o que está em causa é de uma gravidade tremenda. A não contagem dos 9 anos, 4 meses e 2 dias de serviço, de trabalho prestado pelos professores e educadores com os seus alunos, com as crianças e com os jovens deste país. Os professores sentem-se profundamente injustiçados com esta situação e, por isso, têm participado massivamente em todas as iniciativas do movimento sindical docente, independentemente de serem ou não sindicalizados, como foi o caso mais recentemente da manifestação nacional no dia 23 de março, que encheu por completo todo o terreiro do Paço. Aquilo que os professores mais reclamam é a adoção de um faseamento com produção de efeitos a 1 de janeiro de 2019, semelhante ao que já vigora na região autónoma da Madeira. A possibilidade de, por opção do docente, o tempo a recuperar, no todo ou em parte, ser considerado para efeitos de aposentação ou para dispensa das vagas de acesso ao 5º e 7º escalões. E reclamam ainda aos professores a tomada de medidas para evitar as ultrapassagens por colegas com menos tempo de serviço. Não estamos contra o facto de os colegas terem avançado na carreira, o que queremos é um tratamento equitativo para aqueles que, tendo mais tempo de serviço, aí não avançaram e estão em escalão inferior, o que é manifestamente arbitrário e injusto à luz de qualquer princípio. Em resumo, e para finalizar, pugnamos por tratamento justo e equitativo, assim como pelo respeito da vida profissional de cada professor. Para terminar, apenas dizer que ficamos à disposição dos senhores deputados para os esclarecimentos que nos queiram dirigir e agradecemos todo o vosso empenho e colaboração na resolução desta questão, que tanta intranquilidade e revolta tem criado na classe docente. Obrigado. Muito obrigado. Terminamos assim as intervenções iniciais. Eu passava agora, desde já, de imediato, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD, para a sua intervenção de 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar todos e todas as peticionárias aqui presentes, dirigentes sindicais, cumprimentar as minhas colegas e os meus colegas deputados. Antes de mais, começar por dizer que, infelizmente, a visita dos sindicatos e das federações sindicais para tratar deste assunto no Parlamento durante esta legislatura tem sido recorrente. E tem sido recorrente fundamentalmente por uma situação que aqui muito bem retrataram. O facto de se ter criado uma ilusão perante esta nova maioria que se criou no Parlamento, de que era possível dar tudo a todos, ao mesmo tempo, recuperando vencimentos, descongelando carreiras e fazendo aquilo que nós entendemos que é justiça aos profissionais que durante este período tiveram as suas carreiras congeladas. O PSD, desde sempre, desde o início, assumiu que o tempo era todo para ser contabilizado. Este é o ponto de partida do Grupo Parlamentar do PSD relativamente à situação que estamos aqui hoje a discutir. Se ilusão houve de outros partidos e do Governo que depois não foram consequentes, seja no respeito por aquilo que determinou a Assembleia da República na aprovação dos orçamentos, seja também por aquilo que aconteceu nas negociações,
e nós aí não sabemos, da parte do PSD, a assunção da nossa responsabilidade passa por reconhecer integralmente o tempo de serviço. Quanto ao respeito que aqui se solicita nesta petição pela profissão docente, eu julgo que ficou bem claro também, até nestes últimos processos negociais, o desrespeito total que existe por parte do Governo quanto à função docente. E se nós queremos uma escola pública de qualidade, uma escola pública reconhecida, temos que obrigatoriamente valorizar a carreira docente e motivar os professores para o trabalho. E nada melhor do que através de uma capacidade remuneratória diferente da que tem. E nesse sentido eu gostava de questionar, em função daquilo que foi aqui dito, alguma indisponibilidade do Governo, as expectativas que se criaram durante a mesa negocial, porque o PSD reconhece que se alguma coisa deve ser feita, há limitações dentro da Assembleia da República para que se chegue a acordos com os sindicatos. Sempre achamos que deveria ser feito esse acordo na mesa sindical. Da nossa parte, oportunamente, iremos apresentar a proposta no âmbito da apreciação parlamentar que vamos fazer. Seremos responsáveis, considerando aquilo que é a sustentabilidade das contas públicas e aquilo que são os números que temos à nossa disposição. E como não temos os números à disposição pelo Governo, porque o Governo não os forneceu, gostaríamos de saber que variáveis é que o Governo colocou em cima da mesa, eu vou terminar, colocou em cima da mesa durante o processo negocial, se houve alguma demonstração das contas feitas para recuperar apenas parte do tempo de serviço e se deixaram mais alguma oportunidade em cima da mesa para que se faça justiça na recuperação do tempo de serviço. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Odete João, do PS, para a sua intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os dirigentes sindicais aqui presentes e neles todos os professores. Começo naturalmente por uma palavra de reconhecimento pelo trabalho de todos os docentes que, pelo seu empenho e motivação, têm dado provas daquilo que é a sua missão principal, que é a qualidade do ensino que ministram e que se reflete naturalmente nos resultados escolares. Essa é uma primeira nota. Mas também não podemos esquecer que foi este Governo que descongelou todas as carreiras da administração pública a partir de 1 de janeiro de 2018, retomando a normalidade da progressão na carreira. Coisa diferente é aquilo que agora aqui discutimos, a recuperação do tempo de serviço, em que esteve congelado de 2011 a 2017. Mas é bom lembrar a norma do Orçamento de Estado do ano passado e deste ano, que diz que essa situação, portanto, da mudança da posição remuneratória, depende do período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito e é considerada em processo negocial com vista à definição do prazo, do modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis. E estou a citar o artigo 19 do Orçamento de Estado. Como sabemos, a carreira docente é uma carreira de categoria única, que se desenvolve horizontalmente. E sabemos que não houve acordo entre os sindicatos e o Governo nesta negociação. Mas este não é um processo terminado. E lembro que está em apreciação parlamentar o Decreto-Lei 36/2019, que faz exatamente este caminho de considerar 2 anos, 9 meses e 18 dias para a recuperação de tempo de serviço da carreira dos professores. Portanto, esta apreciação parlamentar foi pedida por vários partidos aqui presentes e a petição está igualmente em discussão, assim como uma iniciativa popular sobre a mesma matéria. Todos nós concordamos que os professores têm que ter um tratamento justo e tem que haver respeito pela vida profissional dos docentes. E
o grupo parlamentar do Partido Socialista agirá neste processo de acordo com o que for mais justo e execuível. Não queremos que os professores sejam menos bem tratados que os demais trabalhadores públicos. Isto é uma questão de equidade. Queremos, naturalmente, professores motivados e empenhados, a estabilidade nas escolas para continuarmos a garantir um serviço público de educação de qualidade e resultados excelentes na educação. Terminei. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria saudar os sindicatos, os docentes e as docentes por esta petição que figura entre as 5 petições mais subscritas da legislatura, com a particularidade de ter assinaturas exclusivamente de professores e professoras e, portanto, é, do ponto de vista profissional, uma petição que não pode ser ignorada pela sua evidente expressividade. Expressividade. Estou a ficar disléxica. Ainda bem que temos tantos professores e tantas professoras na sala. A posição do Bloco de Esquerda tem sido conhecida sobre isso. Nós fizemos um caminho relativamente à nossa posição, é a do reconhecimento à carreira e ao tempo de serviço prestado por todas as carreiras da administração pública, seja nas carreiras gerais, seja nas carreiras especiais, seja em relação aos professores, seja em relação aos enfermeiros. No caso dos professores, houve um processo negocial aberto e o Bloco de Esquerda respeitou-o, e fizemos também o caminho paralelo a esse processo negocial, que já foi aqui falado desde do momento da declaração do compromisso e da interpretação e da exigência do cumprimento dessa declaração de compromisso, até à resolução aprovada na Assembleia da República, até o Orçamento de Estado de 2018, o Orçamento de Estado de 2019, houve um compromisso com a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, que o Bloco de Esquerda respeitou e que coerentemente leva até à apreciação parlamentar de dia 16 de abril. Esta apreciação parlamentar tem, obviamente, o motivo de querer reconhecer aos professores aquilo que o Governo negou, que é o reconhecimento do tempo de serviço, de todo o tempo de serviço prestado, mas é absolutamente inegável que a proposta do Governo tem outros problemas, para além do facto de não reconhecer o tempo de serviço. A questão das ultrapassagens e o facto desta legislatura, ou de nesta legislatura, haver muito poucos professores que recuperam algum tempo de serviço que seja do tempo congelado, são outros problemas que o decreto do Governo apresenta e que o torna absolutamente inaceitável. Nós achamos que, para além destas matérias, há uma questão de igualdade com os Açores e com a Madeira, e para além destas questões do direito à carreira, há também uma questão de defesa da escola pública na nossa posição. Porque na valorização da carreira docente joga-se o futuro da escola pública, e porque quem não quiser olhar para a questão do envelhecimento da carreira docente e para a necessidade e para a proposta que também foi aqui apresentada, de conversão de tempo de serviço em acesso à aposentação, não está a olhar para um dos problemas mais sérios, se não o problema mais sério que vai afetar a escola pública nos próximos 10 anos, que é o facto de os professores mais velhos se irem reformar em massa e não haver, aliás, já estamos a assistir, e termino, Sr. Presidente, a uma falta de professores brutal na escola. Nós defendemos desde o início uma solução que fosse, do ponto de vista orçamental, responsável, faseada. Notámos e fizemos notar ao Governo sempre a abertura do Governo para essas negociações. O Governo recusou, preferiu aquilo que nós consideramos ser uma perspectiva arrogante, preferiu alimentar mitos sobre as carreiras dos professores e das professoras. Não é essa a nossa perspectiva. E, portanto, nós consideramos que neste momento, perante o falhanço das negociações por vontade do Governo, que nunca sequer as quis abrir, é tempo do Parlamento finalmente tomar uma decisão. A proposta do Bloco de Esquerda é conhecida. Registamos aqui a disponibilidade do PSD para acompanhar o reconhecimento do tempo integral de serviço dos professores. Esperamos que no dia 16 seja também essa a expectativa correspondida, ainda que não seja esse o currículo do PSD junto dos direitos dos docentes.
Eu passo agora a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo desde já por pedir desculpa, porque vou ter que me ausentar, mas acho que vão apreciar o sítio para onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir para uma conferência que se chama A Democracia Portuguesa 45 anos depois, celebrativa do 25 de Abril. E, portanto, tenho que fazer uma intervenção e já devia lá estar, mas não quis deixar de estar aqui, dada a... Convidaram-me a mim, extraordinário, não é? Pronto. À parte feito, ao que interessa. Começo por saudar, e portanto vou ter que sair, não vou ouvir a resposta, mas está cá a senhora deputada Hilda Araújo Novo, e eu ouvirei a resposta. Enfim, embora o assunto não seja de facto um assunto novo na Comissão e genericamente no cenário político. Começo por saudar as associações sindicais aqui presentes e nelas os mais de 60 mil peticionários que assinaram esta petição concretamente. Como dizia, o assunto está na discussão pública sobre o tema da educação desde, salvo erro, acho que a primeira vez que começámos a falar sobre isto foi em agosto, setembro de 2017, na preparação desse Orçamento de Estado. Tem ocupado o espaço político em matéria de educação desde essa altura e o CDS tem manifestado ao longo deste tempo todo uma posição responsável e consistente que eu descrevi nos seguintes pontos. Primeiro, o assunto tem que ser visto e integrado na discussão alargada sobre as carreiras da administração pública. São vários os outros grupos que manifestam iguais preocupações e agendas reivindicativas. Caberia ao Governo, detentor de toda a informação para a definição de uma solução execuível, realizar reais negociações e, sabendo que qualquer solução ultrapassaria uma legislatura, deveria ter partilhado com o Parlamento a informação que o vai vincular. De resto, pedimos-lo por diversas vezes e sem percebermos até ao dia de hoje porquê o Governo não partilhou essa informação e, muito recentemente, simulou negociações sem nunca ter a intenção de facto, as levar naquilo que a palavra efetivamente significa. Aqui chegados, em face de uma apreciação parlamentar agendada para o dia 16 de abril, a posição do CDS de princípio, que temos já feito saber de várias maneiras, sem prejuízo de algumas medidas específicas que cautelarão problemas que aqui já foram levantados como o problema das ultrapassagens, a posição de princípio do CDS é esta. O CDS apresentará uma proposta de lei contemplando os seguintes pontos. Primeiro, assegurar os 2 anos e 9 meses da proposta do Governo, portanto, não abrir mão desses, mas sim reabrir negociação em 2020 com um novo orçamento, e a razão deste requisito tem que ver com o facto de em 2019 não haver espaço orçamental dada a norma travão. Em 2020, com um novo orçamento, reabrir negociações para a continuação da reposição integral do tempo de serviço, sujeito às condições económicas e financeiras do país a dado momento, e introduzindo variáveis negociais, como sempre temos dito, como a aposentação, a progressão na carreira e a avaliação. Termino dizendo, o objetivo neste processo é, com a informação de que dispomos, procurar uma solução que seja justa para os professores, para a restante administração pública e para os contribuintes em geral, sustentável. Aquilo que não queremos é daqui a 1 ou 2 anos voltar a falar em congelamentos de carreiras por incapacidade de cumprir aquilo que é hoje determinado, ou que poderá ser hoje determinado, e estável para alunos, famílias e escolas cujos pré-anúncios de greve para o 3º período são tudo aquilo que nós não queremos que continue a acontecer nas nossas escolas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, começo por cumprimentar a plataforma dos sindicatos aqui presentes e mais uma vez nos encontramos para discutir um tema que o PCP considera que há muito já podia ter tido solução se efetivamente por parte do Governo tivesse havido vontade de concretizar as normas do Orçamento do Estado que forçam à negociação no sentido de se encontrar a contabilização integral do tempo de serviço e o tempo de serviço, negociando-se apenas o prazo e o modo. Nós temos a dizer que cumprimos de nossa parte aquilo com que desde sempre nos comprometemos, que era defender a contagem integral do tempo de serviço. Por isso, apresentámos a apreciação parlamentar e fomos o único partido até à data que colocou cá fora as propostas concretas de alteração ao decreto-lei do Governo.
Consideramos que esta questão de colocar as cartas na mesa não é de sumenos importância, porque desde logo evidencia qual é a posição de que parte cada partido para assumir exatamente aquilo que vai ser a sua posição neste processo, sem margem para dúvidas. Aquilo que nós propomos com as propostas de alteração que apresentamos é, por um lado, a contabilização dos 9 anos, 4 meses e 2 dias, que não correspondem apenas e só àquilo que foi dito aqui pelo Partido Socialista do período de congelamento de 2011 e 2017, integram também o período de 2005 a 2007, que são 854 dias e não é coisa pouca. Depois, consagramos com as nossas propostas que haja a adoção da mesma solução para a Madeira, com o faseamento de 7 anos, que não seja desperdiçada a proposta do Governo dos 1027 dias e seja integrada para aquilo que é o ponto de partida da recuperação do tempo de serviço, que sejam eliminadas as ultrapassagens, que seja possibilitada a opção de utilizar o tempo de serviço para efeitos de aposentação ou de dispensa de obtenção de vaga, e que, por último, o trabalho enquanto professor contratado também releve para efeitos de progressão. Estas são as nossas propostas, são claras e diretas. Aquilo que nós consideramos que aqui foi dito hoje por parte dos restantes grupos parlamentares não é para nós claro. E o que nós gostaríamos era que, efetivamente, antes de chegarmos a dia 16, toda a gente colocasse as cartas na mesa. E dizer ainda que, de parte do PCP, o que nós gostaríamos era, para precisamente evitarmos qualquer tipo de instabilidade no final do ano letivo, que este processo de especialidade decorresse logo na semana subsequente ao dia 16 de abril, que se fechasse com a brevidade possível, mas que para isso fossem conhecidas todas as propostas que são referentes a este processo. Esperamos que as nossas propostas possam ser aprovadas com a maioria mais ampla possível. E aqui todos estão convocados para ir a jogo, nós não desperdiçamos quem queira resolver este assunto, mas também não temos dúvidas que são as nossas propostas as que estão em melhores condições de corresponder à solução negociada e que são as propostas que estão em melhores condições de virem a ser lei. Agora, sabemos que os professores vão estar do lado de fora da Assembleia a acompanhar esta questão. Por parte do PCP, o compromisso está assumido, estamos do lado da contagem integral do tempo de serviço, as nossas propostas são conhecidas e não desistiremos desta questão enquanto ela não for uma realidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos então ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu agora pedia, dava a palavra ao Dr. Filipe do Paulo para a sua intervenção. E tem 10 minutos no total, portanto podem gerir como entenderem este tempo que têm. Muito obrigado, senhores deputados, pelas vossas intervenções. E dizia nomeadamente o deputado Pedro Alves que se criou uma ilusão aos professores. Bom, na verdade, existe a resolução número 1 de 2018, que foi votada e aprovada em plenário nesta Assembleia da República, foi publicada no Diário Oficial. Enfim, para nós, uma resolução do órgão de soberania por excelência, que é a Assembleia da República, que é este Parlamento onde nos encontramos, não pode ser uma simples ilusão. A resolução da Assembleia da República é um ato constitucional. E parafraseando aqui o constitucionalista Jorge dos Reis Novaes, de quem aliás fui aluno na Faculdade de Direito, tem uma expressão que diz: tomemos os direitos fundamentais a sério. E eu diria também aqui, tomemos a resolução da Assembleia da República a sério. A resolução deve ser levada a sério. Ora, não tendo acontecido isso, tem agora a Assembleia da República uma nova oportunidade para deliberar especificamente sobre esta magna questão da contagem do tempo de serviço. O movimento sindical docente e os professores em geral têm a maior expectativa para o próximo dia 16. Está em causa a avocação parlamentar do Decreto-Lei 36 de 2019. E presumo também que estará em causa a apreciação
e o dar resposta à petição que o movimento sindical docente aqui apresentou e que aqui nos traz hoje. Por isso, para terminar, senhoras e senhores deputados, e em especial dirigindo-me à senhora deputada Odete João, que se referiu que enfim, os professores fazem um ensino de qualidade, importa então que os senhores deputados, se me permitem a expressão, enfim, sejam coerentes com essas asserções e que reconheçam, enfim, esta questão de justiça, que é o tempo de trabalho que tivemos com as crianças e com os jovens deste país. Muito obrigado, Dr. Filipe de Paulo. Eu passo agora a palavra ao secretário-geral da FNE, o Dr. João Dias da Silva. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados, foi várias vezes referida aqui por nós, pelas senhoras e pelos Srs. Deputados, a questão do respeito pelos docentes portugueses. E este respeito tem de se traduzir no reconhecimento do trabalho que realizaram e evitarmos de vez, eliminarmos de vez do futuro dos professores a imagem de falta de expectativa em relação ao futuro. E aquilo que neste momento está a acontecer aos professores em relação a esta indefinição, em relação a esta indeterminação quanto ao que lhes vai acontecer, é um agudizar de uma situação de falta de expectativas, de falta de motivação, que não correspondem de maneira nenhuma à consideração e ao respeito pelas funções que são pedidas aos professores, pelas responsabilidades que lhes estão atribuídas. À pergunta concreta que foi formulada sobre quais as variáveis que foram colocadas em cima da mesa para justificar a decisão de apenas contabilizar 2 anos, 9 meses e 18 dias, queremos dizer que não houve uma sustentação que pudesse servir-nos de respaldo para uma escolha desta natureza. Aquilo que foi dito foi meramente uma sugestão de que haveria, através desta medida, a consideração de uma equidade que nós não reconhecemos relativamente às restantes carreiras gerais da administração pública. Porque, ao longo do tempo, não houve, nas reuniões que tivemos, e queria sublinhar aqui a ausência em todo o tempo de uma efetiva negociação, porque só há negociação quando na mesa as partes se consideram e respeitam igualmente. Quando as propostas que são colocadas em cima da mesa são todas analisadas, discutidas e avaliadas. E em todo o tempo, em todas as reuniões que ocorreram, em nenhuma circunstância, as propostas sindicais foram motivo de 1 minuto de discussão. Foi sempre a posição do Governo, que foi apresentada como prévia a qualquer outro tipo de discussão. Este não é o entendimento que nós temos do que é o respeito que é devido aos parceiros negociais em mesa negocial. Mas também entendemos que é inútil estarmos a voltar a trazer para a mesa da negociação esta matéria. É tempo de, no respeito que é devido aos professores, e ultrapassado que foi o tempo que pertenceu ao Governo, e em que o Governo não cumpriu o que tinha a obrigação de cumprir, que agora o respeito pelos professores portugueses faça com que o tempo seja contabilizado, que as regras da contagem desse tempo sejam definidas e que os professores, a partir deste ano, deste abril, maio, junho, os professores possam saber que têm uma expectativa de desenvolvimento da sua carreira. O que hoje têm pela sua frente é um muro que evita, que elimina qualquer possibilidade de subida e de ascenderem a níveis remuneratórios que permitam uma aposentação que os valorize e os dignifique. É isto que tem de ser ultrapassado, é o apelo que deixamos aos grupos parlamentares, à Assembleia da República, é para que seja encontrada uma solução para este ano e que não se ultrapasse esta legislatura relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado. E passo então agora para a última intervenção, a palavra ao Dr. Mário Nogueira,
Obrigado, tem Sr. Presidente. aproximadamente 3 minutos e meio, 4 Sim, minutos sim. para a sua Então, intervenção. muito rápido também, dizer que sustentabilidade foi aquilo que levou a que os sindicatos nunca tivessem posto em cima da mesa a exigência de retroativos, ou foi aquilo que levou a que os sindicatos, mesmo tendo chegado a um compromisso através da declaração de que a recuperação se faria até ao final da legislatura seguinte, 2023, aceitaram e aceitam, está na sua proposta, que isto se estenda até 2025, como na Madeira. Portanto, foi precisamente em nome da sustentabilidade que nós procurámos encontrar alguma forma de não tornar tão pesada essa recuperação. O João já disse, nunca houve discussão do prazo e do modo, e em relação à discussão e análise da proposta dos sindicatos, não foi só não se discutiu, respondeu-se a uma questão colocada pelos sindicatos sobre se havia disponibilidade para discutir essa proposta. Recebemos um mail, 2 dias antes da última reunião negocial, a dizer que não, que a única coisa que seria analisada e discutida seria a proposta do Governo. Isto por escrito, portanto, não há dúvidas sobre isso. Dizer que em relação aos números, que falou-se aqui, o rigor dos números do Ministério são o que são. Não temos dados para saber quanto custa a recuperação e se são ou não são 600 milhões de euros. Mas para percebermos o rigor de números, temos dados do descongelamento. O Governo disse no primeiro momento que custava 519 milhões de euros. Nós fizemos contas e parecia-nos a nós que não era possível ir a mais de 374 pelos números que nos parecia que seriam os custos. Depois o Governo deu-nos o número de professores que ano a ano e dentro de cada ano, mês a mês, até 2023 iriam progredir. Nós fizemos essas contas e fica no máximo brutos 356 milhões, que é um bocadinho longe de 519 milhões. Se nós tivermos, e portanto, em conta que 100,8 milhões são retidos pelo Estado em IRS e em TSU, isto quer dizer que, afinal, os 519 milhões do Governo não passam de 255 milhões. Não estou a dizer que é pouco, estou a dizer que é menos de metade. Isto em relação ao descongelamento, portanto, agora façamos a projeção também para a recuperação. Dizer que a desqualificação deste decreto-lei é o que todos conhecemos, ou seja, este decreto-lei faz com que, de facto, mais de 40 mil professores sejam ultrapassados por colegas com menor antiguidade, que, em nossa opinião, é inconstitucional, que se juntam aos 56 mil docentes ultrapassados por via do reposicionamento. E que não foi por falta de aviso, inclusivamente nas declarações que temos nas atas das reuniões, estão lá precisamente os alertas para a situação, porque isto esteve presente em todo o tempo nas reuniões. Há professores, como se sabe, e há uma grande revolta, por exemplo, dos colegas do 9º escalão, que vão chegar ao 10º escalão depois dos colegas que têm, não é menos 1 nem menos 2, é menos 3 anos de serviço que eles. E, portanto, em todos os escalões isto acontece, embora os outros colegas recuperem mais tarde. Ainda assim ficam numa situação mais baixa, e, portanto, abaixo dos com menos tempo. Mas, então, na questão do 9º escalão, a revolta é porque são esses professores com mais 3 anos de serviço, mais 2 ou mais 1, os únicos que não recuperam, ao contrário dos outros professores, tendo em conta este decreto-lei, o que, de facto, está a levar a que os sindicatos sejam a avançar para o Tribunal com a representação dos colegas. Dizer que também concordo com os meus colegas, acho que adiar ou dizer que, pronto, aproveita-se isto e as negociações depois a partir do próximo Governo logo se vê, eu acho que é uma saída que vai fazer com que este conflito e esta situação pouco favorável ou mesmo completamente desfavorável à estabilidade que as escolas precisam, não vai contribuir em nada para isso. E, portanto, em nossa opinião, um esforço para conseguir uma solução para já era fundamental. E termino dizendo o seguinte: o Sr. Ministro, eu vi há pouco na TV em legenda, que estava a ser entrevistado e aconselhava ao PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda à leitura de livros infantis para os ajudar a estar no Parlamento. Eu acho que se fossem estas as recomendações úteis para quem está no poder, eu penso que fazia falta, e neste caso recomendaríamos ao Sr. Ministro, de facto, uma banda desenhada para que ele perceba que humildade, capacidade de diálogo e seriedade política são atributos que em democracia se esperam dos governantes e que nós não encontramos no Ministério da Educação. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição. Eu agradeço novamente aos peticionários por estarem aqui connosco. Lamento não poderem estar todos à volta da mesa, mas estiveram aqui presentes e foram muito bem representados pelos que falaram e, portanto, muito obrigado pela vossa presença e com o resto um bom dia. Muito obrigado.